Quer saber como organizar as suas finanças e sair na frente de 99% das pessoas? Eu que já consegui me organizar e sair de um saldo de R$ 80.000 em dívidas e hoje já consegui comprar o meu apartamento, tenho nome limpo, tenho carro, tenho moto, estou aqui para te ensinar como você vai conseguir se organizar para fazer sobrar dinheiro no fim do mês e dessa forma você conseguir realizar os seus sonhos. E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. E hoje eu vim aqui, pessoal, para ensinar vocês as formas que eu consegui fazer, como eu consegui organizar minha vida financeira para poder conseguir realizar os sonhos que hoje eu consegui realizar, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu tive que saber, o que eu tive que estudar para poder começar essa organização foi saber quanto eu ganho. Galera, você precisa saber o quanto você ganha. Infelizmente, nós sabemos que na realidade do brasileiro, ele não, ele meio que dá uma ignorada nessa questão de saber quanto ganha, até porque às vezes não é o salário do sonho da pessoa, não é aquele dinheiro que ela queria ganhar. Então ela acaba evitando ali ficar, né, estudando muito sobre isso. Mas galera, o segredo dos ricos é que eles sabem exatamente quanto eles ganham, mesmo sendo muito dinheiro ou pouco dinheiro. Tem rico, galera, que tem uma renda mensal baixa, né? Não é só aquela pessoa que tem muito dinheiro de uma herança ou que conseguiu acumular. Tem rico que começou do pouco também. Então, você precisa saber o quanto você ganha. E quando eu digo quanto você ganha, não é o seu salário, se você for CLT, por exemplo. Porque o salário ele tem descontos. Então, eu quero que você faça um exercício de entrar na sua conta e analisar o seu extrato e saber o quanto cai na sua conta. E não o quanto você tem de salário bruto, né? O quanto você tem de salário líquido e o quanto cai na sua conta. Porque às vezes o nosso salário líquido não é o quanto cai na conta. Pode ser que caia mais por conta de hora extra, pode ser que caia menos por conta de atrasos que você possa ter tido. Então, saber quanto você ganha é muito importante, galera. E eu também incluo nesse saber quanto você ganha os benefícios que você tem. Então, eu indico você fazer anotar em algum lugar. Eu não vou falar aqui de planilha, porque planilha para mim nunca deu certo, galera. Mas se para você dar certo, anote numa planilha. Se para você é mais do papel e caneta, anote num papel, numa caneta quanto você ganha e os seus benefícios, seja ele cesta básica. Eu, por exemplo, ganho R$ 80 de cesta básica, assim, que vem em forma de cartão, né? Então, esse valor tá anotadinho lá. Eu sei que eu ganho ele e eu já direciono ele para gastar. Tá bom, galera? Então, esse é o primeiro exercício que eu quero propor para vocês. Saiba de cor e salteado quanto você ganha. Mais para frente no vídeo eu vou falar o porquê que você precisa saber o quanto você ganha. Sabendo o quanto você ganha, galera, você vai conseguir traçar todos os seus objetivos em cima daquele salário, em cima daquela realidade. Você não vai dar nenhum passo maior do que a perna, né? E aí, para você conseguir traçar esses objetivos, você precisa saber o quanto você gasta, galera. Sim, saber quanto você gasta é muito difícil, porque os nossos gastos, eles muitas vezes ficam camuflados, né? De diversas formas. Mas, galera, o segundo exercício que eu quero que vocês façam para poder se organizar é saber de cor e salteado os seus custos fixos do mês. O que é custo fixo, galera? São aqueles custos que todo mês, querendo ou não, você vai ter que pagar. Água, conta de luz, conta de internet, aluguel, para quem mora de aluguel, parcelas de financiamentos, seja de carro ou de moto, todos os custos, galera, mensais, parcelas de cartão de crédito, pega seu cartão, vê aquelas parcelas que vai durar mais de 5, 6 meses, ou até menos, 3, 4 meses, e anota, porque aquele dinheiro ali você vai ter que pagar. Fala, olha, os custos fixos você coloca separado e o do cartão, vamos supor que você tem uma parcela de 3 meses, coloca lá, ó, durante 3 meses, vou pagar esse valor. E aí você vai conseguir ter uma visão de tudo aquilo que você vai ter que pagar durante os próximos salários que você vai ter. E com isso, você já vai ter aquela. Com essa visibilidade, você já vai ter aquela mentalidade quando você tiver que comprar alguma coisa, quando você tiver a oportunidade de comprar alguma coisa, você já vai pensar: poxa, mas eu ganho X e eu já estou com Y comprometido. Então não faz sentido eu comprar isso agora, mas eu vou esperar e aí quando eu terminar de pagar essas dívidas, eu vou conseguir comprar.
Então esse, galera, já são os dois primeiros passos. Você já começou a se organizar, você já está na frente de muitas pessoas. Porque hoje, galera, a vida financeira é algo que tem gente que nem se preocupa, faz viagens de qualquer jeito, não se preocupam com a próxima fatura do cartão de crédito, sabe? Vivem praticamente na sorte. Ah, se der para pagar, eu pago. Se não der, eu faço um empréstimo, pego o dinheiro com alguém, pago com a mãe, com o pai, com o irmão. Então, galera, esses dois pontos são de suma importância para você conseguir organizar as suas finanças. Saber o quanto você ganha e saber o quanto você gasta. Sabendo os custos fixos que você tem por mês, a gente vai passar para os custos que eu chamo de variáveis, galera. O que são isso? O que são esses custos? Os custos variáveis, eles vão surgindo conforme o mês vai passando, galera. Isso eu não vejo ninguém falando, sabe? O pessoal fala, para se organizar você tem que saber quanto você gasta, o quanto você ganha, e você, né, tem que anotar tudo numa planilha. Eu acabei fazendo isso, mas não surtiu efeito nenhum, porque quando tinha um passeio para fazer, por exemplo, que ia gastar R$ 150, eu ia lá, gastava esses 150 e anotava na planilha. No fim do mês, o que, que mudou na minha vida? Nada. Só que eu anotei esses R$ 150 que eu gastei. Então, você sabendo os custos fixos do mês e o quanto você ganha, você já vai fazer uma conta básica de subtração e já vai saber quanto vai te sobrar. Se não sobra nada, galera, aí infelizmente não tem o que fazer. Ou você vai ter que correr para uma renda extra, que eu vou falar mais para frente, ou você vai ter que dar um jeito de gastar menos, né? Então, esses custos variáveis que eu chamo são passeios que surgem no mês, sabe? Aquele almoço de aniversário que as pessoas marcam em restaurante, você tem que ir, tem que pagar, ou churrascos que você precisa levar um prato, que aparecem esses eventos no mês, porque as pessoas gostam de estar junto, gostam de um lazer. Então, esses custos variáveis que a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente não anota, essa é a importância de você saber o quanto você tem para gastar. E quando você não sabe, o mês passa, seu dinheiro vai embora e você nem sabe para onde foi. Você fala, poxa, ia me sobrar R$ 1.000. Eu não tô aqui, eu tô aqui, eu não tenho dinheiro no fim do mês, eu nem sei para onde foi esses R$ 1.000. Então, você sabendo os seus custos fixos e você toda vez que tiver uma oportunidade de gastar algum dinheiro, você colocar na sua mente, olha, eu já saí esse mês, agora eu só vou sair no mês que vem. Não é? Você coloca regras na sua cabeça para você poder fazer o seu dinheiro sobrar. E aí você vai definir as suas metas de gastos, galera, que é o próximo tópico que eu quero falar com vocês. Sabendo o quanto você ganha e o quanto você gasta, seja ele custos fixos ou custos variáveis, né, que foi o nome que eu inventei aqui, você vai conseguir traçar metas de gastos. O que é isso, galera? Essas metas de gastos é aquelas separações que você vai fazer com o seu salário para você não gastar, por exemplo, mais em uma área do que outra. Porque às vezes nós estamos gastando dinheiro demais na área de transporte, por exemplo, pegando muito Uber, né? Por exemplo, aí para o trabalho, o seu carro está sendo um suicídio financeiro, não é? Então, quando você separa isso por metas, você tem uma total visibilidade. Pô, eu acho que eu posso gastar menos aqui na área da alimentação, porque eu posso, sei lá, fazer comida e levar marmita. Fica mais fácil de você traçar uma estratégia para poder economizar, né? Então, você pode separar os seus gastos em alimentação, transporte, vestuário, lazer. Então veja que você consegue separar. Então eu acredito que cada pessoa tem as suas particularidades e ela pode separar os seus gastos. Por exemplo, tem gente que o transporte para ela é prioridade. Então muitas vezes ela vai abrir mão de um lazer para poder ter um conforto melhor quando se fala de transporte. Então isso é muito particular, né? Então cada um se conhece, né, galera? E essas prioridades cada um precisa definir. Quando você delimita essas metas, né, define um valor para cada meta dessa, você consegue se planejar melhor e separar uma grana para deixar na reserva de emergência e também separar uma grana para investir. Então, tenha como metas, nesse princípio de organização, mesmo que você tenha dívidas, galera. Separe um dinheiro para deixar na reserva de emergência e separe um dinheiro para investir. Porque se você está economizando e você não investe, eu sinto te dizer, mas você está economizando à toa. Todos nós, principalmente que somos pobres, a gente precisa investir, galera.
porque é só assim que a gente vai conseguir um futuro melhor. Se nós gastarmos tudo que nós temos, economizarmos para fins mais fúteis, que é muito relativo, né? Para cada um, tem gente que tem os seus sonhos e tal, a gente vai viver sempre no limite, vai viver sempre dependendo da sorte, dependendo da nossa saúde para conseguir trabalhar e ter o nosso rendimento, tá? Então, dessa forma, eu identifiquei que eu estaria mais preparado para imprevistos e eu estaria garantindo um futuro melhor para mim e para minha família também, né, galera? Falando agora sobre a reserva de emergência, o que é a reserva de emergência? Galera, imagino que esse termo já está bem popularizado, mas eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem simples, tá? A reserva de emergência, ela é um dinheiro que você guarda para você conseguir lidar com seus custos mensais caso você perca a sua principal fonte de renda. Então, por exemplo, minha principal fonte de renda hoje é o meu emprego CLT. Se por acaso eu perder esse emprego, eu teria, em teoria, que ter 6 meses do meu salário guardados no banco. Então, perdão, 6 meses dos meus custos mensais guardados no banco. O que é custo mensal, galera? Lazer é custo mensal? Não é. Transporte é custo mensal? Não é, galera. Custo mensal é o quê? Aluguel, água, luz, financiamento, se você tem, para você não perder o seu bem, não é? Todos os custos mensais que você precisa pagar para sobreviver. Esse é o intuito da reserva de emergência. Eu vejo a galera falando sempre que é 6 meses, tá? Mas, galera, às vezes não. Para algumas pessoas que têm mais estabilidade no trabalho, pode ser que 3 meses seja o suficiente. Porque pode acontecer dela ficar até 3 meses sem salário, mas ela não perde o emprego, por exemplo. E para outras pessoas que estão com aquele emprego que é muito difícil de arrumar, não é? E se ela perder, ela vai demorar a conquistar um outro desse, a reserva de emergência pode ser que tenha que ser maior. Então, seja de 12 meses, por exemplo. Mas, em média, galera, 6 meses já é um tempo legal, que você pode ali sentar, descobrir o que você vai fazer, traçar uma rota, uma estratégia, talvez até estudar algo novo. É uma reserva que vai te dar paz, e vai fazer você ficar tranquilo para você acabar não tomando decisões precipitadas e muitas vezes não ficando em situações mais complicadas, né, galera? E com essa organização, galera, e por fim eu quero falar um pouco sobre investimento. Eu já falei aqui um pouquinho no vídeo, mas galera, invista, tá? Se você hoje não sabe, não tem conhecimento sobre investimento, eu posso fazer alguns vídeos aqui falando sobre o assunto, tá? Mas assim, eu preciso tomar muito cuidado porque aqui no Brasil é crime você sugerir investimentos se você não tem a certificação, tá? Mas eu creio que eu estou correndo atrás disso e eu creio que eu vou conseguir tirar essa certificação para poder ajudar vocês, tá bom? Mas o investimento, ele é muito importante. E ao contrário do que as pessoas pensam, algumas pessoas, investimento não é trader, tá, galera? Essa questão de bolsa de valores aí que o pessoal compra na baixa e vende na alta, isso daí não caracteriza investimento, tá? Isso daí caracteriza day trader, que são pequenas negociações que você faz, até no mesmo dia você acaba vendendo para conseguir ganhar um dinheiro rápido ali. O investimento ele tem uma outra essência, né? O investimento ele vem para poder fazer você conseguir multiplicar o seu patrimônio. Então, qual que é a ideia? A consistência vai fazer você chegar em algum lugar. Então, não adianta você guardar R$ 50 esse mês e ficar 6 meses sem guardar nada. Ah, sou investidor. Galera, não é assim que funciona. O segredo do investimento é a consistência. Guardou, nem que você guarde R$ 10 por mês, mas guarda todo mês, galera. Porque daí existe uma paradinha que chama juros compostos. E isso, a longo prazo, é muito favorável para a gente, né? São os juros que são nossos amigos, né? Então, sempre opte por investir. Se a situação está complicada, invista nem que seja R$ 10. Você vai ver esses R$ 10 multiplicando, virando R$ 100, virando R$ 200. E isso vai cada vez te motivar a fazer com que sobre mais dinheiro para você investir. Tá bom, galera? E por fim, eu gostaria de falar também um pouquinho sobre metas. Galera, metas hoje em dia é muito complicado falar sobre metas, né? Porque eu vejo muitas pessoas se atrapalhando, né? A pessoa ela não está conseguindo economizar R$ 200 hoje para poder investir, mas ela está pensando no milhão que um dia ela vai chegar.
E galera, eu queria trazer uma reflexão para vocês aqui. Todo o nosso esforço, ele gera um resultado. Só que o esforço, galera, que gera o resultado é o esforço contínuo, é o esforço da sua conduta, não é? Então hoje, se eu estou colhendo esses frutos que eu citei para vocês nos primeiros minutos do vídeo, foi porque lá atrás, em 2019, tem um vídeo aí falando sobre a minha dívida. Lá atrás, em 2019, eu comecei a repensar todas as minhas decisões e eu tô desde 2019, galera, fazendo tudo o que era preciso para poder estar aqui hoje. Então são 6 anos aí, pelo menos 6 anos, que eu venho procurando tomar melhores decisões, tá? Então eu queria dizer para vocês, tenham paciência. Não é de uma hora para outra que você vai mudar a sua situação, mas são com decisões, são com pequenas decisões do cotidiano que vão fazer você mudar de vida. Tá bom, galera? Então esse é o vídeo, fiquem com Deus e é isso aí, galera. Até mais. Até o próximo vídeo.